Santo Espírito, enche esse lugar, enche esse lugar em nós. Santo Espírito, enche esse lugar, enche esse lugar em nós. Nós pedimos uma presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar nós, no fogo abraçador, nos trazendo a Jesus. Santo Espírito, enche esse lugar em nós. Santo Espírito, enche esse lugar em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar e vem nós. Santo Espírito, enche este lugar e vem nós. Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. E em nós. Amém? Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e
irá te honrar. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, Mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte não temerei, pois sei comigo está. que seja escuro, Em tua promessa eu me asseguro, minha vitória eu sei já vai chegar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei, pois sei comigo está. E mesmo que seja escuro, em tua promessa me asseguro, minha vitória eu sei já vai chegar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. E Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Amém? Nosso Deus está no controle de todas as situações. É uma semana atípica para mim, mas eu estava realmente precisando dessa semana para vencer. Não se tem como vencer provações a não ser através do natural de Deus. Ao período que eu estava fora, a gente não faz essa parte também. Na verdade, tem pessoas que elas vivem um período fora da igreja e só que não é uma igreja, tá? Não é que eu sou não estava comigo. Oi, linda. Oi. Boa noite. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Deus abençoe. Aqui era o cara que tem um de volta de quase 260 quilômetros. Foi para mim a única decepção, de fato, eu vou dizer aqui para os irmãos que foi decepcionante mesmo, foi na hora do almoço. Você bater quase 130 quilômetros para depois poder ir para uma banda, foi decepcionante. Mas a palavra foi pregada, eu vi. Aí eu conversava com ele e falava para ele, ó, eu quero retornar, eu quero me firmar com Deus, só que eu gosto de pregar e quero me gravar.
Eu gosto de usar gravata. E vejam bem, teve um período que eu É mais bonito que o Labubu, não é? Aqui é duas palhinhas. Ah, mas isso aqui é... Rosa, Fala a verdade. verde e rosa. Não, rosa. Essas duas cores vira cocô. Uma camiseta preta e pronto. Olha só. Fica mais leve, fica mais solto. Essas roupas mais de homem de idade, elas parecem que estão prendendo a gente, tira a liberdade da gente e tal. Olha o conforto de um tênis relacionado ao sapato, não tem nem como comparar. Eu ficava mas teve um período que o Espírito Santo chegou e falou: não é assim. Não é assim. Se você for qualquer lugar aí fora, tem lugar que exige, ó, você tem que estar trajado dessa maneira. Senão você não entra. E ponto final. Não, mas eu pago milão a entrada. Pega com milão e cai fora. Aqui é casa nossa, tem as nossas normas, nossas leis. É de sapato, cai fora. É simples assim. Aí eu conversando, voltando a questão da conversa com meu amigo, eu falei, eu posso de pregar de sapato no filho. Daí ele... E eu, tenho umas 2 ou 3 gravatas em casa. Daí ele pegou e falou para mim, José, o negócio é o seguinte, tem 3, 4 dias que meu pai faleceu. Com a palavra trindade, para mim não me incomoda, mas tem alguns que se espantam com a palavra trindade. Eu vou usar a palavra divindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles preservam as características de um ser divino. E você me pergunta, Josué, qual as características de um ser divino? Esse tapete é aquele que me dá um rodo. Quando a gente era criança, a gente falava que ia dar um rodo seco. Ou seja, eles preservam as características de uma divindade. E o que é divindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E quais são as características da divindade? Eles são onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente, eles podem estar em todos os lugares. E o Espírito Santo
preserva essa característica também. Uma vez eu estou lendo um livro das nossas queridas TJs, sempre elas, com as questões da Trindade. Aí o cidadão ele fez a seguinte afirmação: se o Espírito Santo é uma pessoa, como o Espírito Santo no Pentecostes, ele foi, todas as pessoas foram batizadas por uma pessoa, então, como que ele pôde se dividir entre todas as pessoas ali presentes? Uma questão completamente simples. Uma vez que ele preserva as características da divindade, onipresença, onipotência e onisciência, na sua onipresença, melhor dizendo, poderia ter 1 bilhão de pessoas lá. Ele estaria individualmente com cada uma daquelas pessoas. Agora, se você vai escrever um livro, fazer uma palestra, e você desconhece o que é as características da divindade, então você tem que ter humildade de admitir. É uma questão para mim difícil, e eu prefiro fazer umas pesquisas a mais. Mas as pessoas, elas não fazem isso, meus queridos. Elas preferem passar para frente aquilo que elas mesmas não conhecem. E isso é um pecado capital. Por que é um pecado capital? Porque além de você estar se perdendo, que é uma falta de sensatez, você passar para frente aquilo que você não conhece, você ainda desencaminha uma outra pessoa. E a questão do Espírito Santo é uma questão polêmica no mundo aí fora, porque o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia como aquele que age nos bastidores da salvação do ser humano. Ele não veio para se destacar, para tomar um lugar de preeminência, por mais que ele tenha. Quando estamos estudando a palavra de Deus, se não é pela pessoa do Espírito Santo, nós não compreendemos nada. Aquela leitura que se faz, objetivando participar de um debate, desmascarar alguém, enfim, provar que uma outra pessoa está errada e você está correto, e a pessoa vai ter que admitir que você está correto. Eu vou falar a verdade para vocês aqui, meus amigos. Durante muito tempo eu gostei de participar de debates, só que aquilo foi me estressando de uma maneira, e Jesus sempre me dizendo: Josué, não dê pérolas aos porcos. Teve uma vez que eu fiquei das 6 horas da manhã até mais ou menos 2 horas da tarde no debate na internet com o cidadão. Hoje eu penso comigo, quanto tempo perdido, meu Deus. Porque de ambas as partes, até da minha parte, faltou ali uma conscientização vinda pelo Espírito Santo. Porque nós, como cristãos, nós não fomos colocados neste mundo para provar todos os pormenores da Bíblia e da ciência para aqueles que não creem. Você só perde o seu tempo. O apóstolo Pedro vai dizer: estejam preparados para dar a todo que vos pedir a razão da fé que é em vós. Agora, ficar perdendo tempo com debates, com zombaria, com brincadeiras, isso aí não faz parte da atitude motivada pelo Espírito Santo. Nós vamos ler alguns textos aqui que apresentam então a personalidade e a divindade do Espírito Santo. O primeiro deles, Mateus, no capítulo 12, e esse é forte. A gente vai começar aqui com toda a força possível. Mateus, no capítulo 12. E é o próprio Cristo falando sobre o Espírito Santo. Ele sofreu uma grave acusação no contexto, a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Foi realizado um milagre, e os fariseus afirmaram que
você não faz esse milagre senão por uma pessoa, por Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus faz a famosa declaração a respeito do Espírito Santo. Se a gente está lá em João também, no capítulo 14 ao 16, nós vemos a funcionalidade exercida pelo Espírito Santo após a ascensão de Cristo. Entre eles é nos convencer do pecado. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Agora eu pergunto para a igreja, com uma função tão importante assim, dentro do plano da salvação, não é de se estranhar que Satanás tenha difamado e blasfemado tanto da pessoa do Espírito Santo através dos púlpitos e dos livros. O texto de Mateus diz assim: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Detalhe, você só blasfema de uma pessoa divina, você só blasfema de Deus. Você não blasfema de uma energia, de um poder, de uma energia ativa de Deus. Enfim, para alguém estar blasfemando, ele só pode blasfemar contra uma pessoa divina. Ele automaticamente preserva duas qualidades: ele é pessoal e ele é divino. Caso contrário, você não pode blasfemar ele. Se alguém falar alguma coisa contra mim, eu sou uma pessoa, mas eu não sou divino, então ela não vai estar blasfemando contra ele. Agora, Cristo diz: todo pecado e blasfêmia vos será perdoado. Aí ele continua: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. No contexto aqui, a definição de blasfêmia seria o seguinte: quando você diz que uma ação divina foi feita por Satanás, isso é blasfêmia. E quando você duvida dos atributos divinos, dizendo que eles de fato não são divinos, isso é blasfêmia também. Muitas pessoas pensam que blasfêmia é dizer, gritar a plenos pulmões que Deus não existe. Isso aí no máximo é uma zombaria, um escárnio. Mas a blasfêmia é a partir do momento que uma ação foi feita por Deus e você diz que foi o demônio que fez, você está blasfemando. E o texto continua: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É forte esse texto, hein? Se alguém proferir uma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse mundo, nem no porvir. Que automaticamente, o que seria então a pergunta? O pecado contra o Espírito Santo é deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, como diz o profeta Isaías. Esse é o caminho, andar nele. Essa é a função do Espírito Santo, é nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Vou contar uma experiência aqui para a igreja. Eu estava vivendo aí quase 20 anos de tuberculose. Eu fazia um tratamento, eu fazia um exame, procurando ver o que estava acontecendo comigo, e na realidade estava bronquite, dava asma. Isso desde 1996, quando começou os sintomas. Eu só terminei o tratamento em 2015, faça conta. Nós estamos falando de quase 20 anos. Eu comia e cuspia pelotas de sangue, ou eu vomitava tudo que eu comia. Eu cheguei a perder mais de 30 quilos. Teve uma feita que foi um amigo meu, onde eu estava morando num cortiço lá no Jardim Paloma, em Colombo. Aí foi um amigo meu me visitava, e ele já saiu dizendo para todo mundo: ó, quem quer ver o Negão, quem quer ver o Josué, vai lá, porque tem poucos dias de vida. Tá só, nossa, tá mais fino que a subir de papudo. Vão só para se despedir. Graças a Deus que Deus tinha um plano na minha vida. Isso não aconteceu. Aí o que aconteceu? A
a questão que eu quero chegar. Eu estava numa construtora e estava dando 14 dias sem aparecer na construtora. Deitado, num colchão no chão, rato que parecia um gato de tão grande. Eles ali transitando, eu olhava para eles e não estava nem aí. E clamando, vou falar a verdade aqui para a igreja, clamando: Deus, eu não suporto mais, pode me levar agora. Eu não posso comer, eu não posso dormir, eu não posso fazer nada. Eu ficava tossindo e cuspindo sangue o dia inteiro. Eu falei: deixa essas ratazanas aí me devorem por completo então. Aí nesse dia de manhã, eu acordei e uma voz me disse: vá trabalhar. Depois daquele momento ali, com vontade de trabalhar, eu não estava, mas por que era uma voz feminina, uma voz de mulher? Vá trabalhar. Detalhe, vamos explicar certinho a situação. Eu estava num quarto sozinho, estava eu e Deus e essa ratazana. Só para você não vai ficar esquisito. Aí aconteceu, ouvindo aquela voz, vá trabalhar, eu fui. Chegando na construtora, o cara falou: ó, Josué, eu estou tentando livrar tua barra, mas você não aparece. Os engenheiros estão perguntando: Josué, eu estou tentando livrar tua barra. E outra, você vindo amanhã, você só ia assinar tua justa causa, porque já teria dado 15 dias. E graças a essa voz, eu tive forças e fui trabalhar. Tempos depois, passou 3, 4 meses, a empresa mandou todo mundo embora, todo mundo teve direito a um acerto, tudo. Mas devido a essa voz, vá trabalhar, e não falou mais nada, só falou isso. Eu não queria, mas a voz queria, então eu peguei e fui. São maneiras de se escutar a voz do Espírito Santo. A partir do momento que você entende o agir dele na sua vida, essas são algumas das manifestações que podem acontecer. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o insistir em fazer o errado, mesmo ouvindo a voz dele, constitui o pecado contra o Espírito Santo, que não é perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Nós vamos até João. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você anula as tarefas do Espírito Santo na tua vida, automaticamente você anula o próprio Espírito Santo e morre perdido, porque a função dele é essa: é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é outra. Vamos a 1 Coríntios 12, verso 11. Esse texto de Mateus é muito forte e ainda vindo da própria pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, verso 11. Uma das citações de Paulo a respeito do Espírito Santo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, 12 verso 11, 1 Coríntios é 12 verso 11, não, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só é e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós estamos falando aqui dos dons da igreja. Agora eu pergunto para a igreja: uma energia, uma força ativa, um poder, ele distribui os dons? Aqui nós temos uma pessoa divina, porque ele sabe antecipadamente a necessidade da igreja, e nós temos uma pessoa pessoal, um ser pessoal, porque ele está distribuindo os dons da igreja como lhe convém. Aí nós entramos também numa outra questão. O Espírito
Espírito Santo não é para você brincar com ele. O Espírito Santo nós podemos usar, o Espírito Santo nos usa em prol do crescimento da igreja e da salvação das pessoas aí fora, mas nós não devemos usar o Espírito Santo. É Ele que nos usa. E o que nós vemos, fatalmente falando, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos as pessoas dando ordem e mandando no Espírito Santo, como se fossem donas do Espírito Santo. É uma blasfêmia terrível. Mandam, desmandam, são donas do Espírito Santo, e não acontece o contrário. É o Espírito Santo que deve dominar as nossas ações, a nossa mente, a nossa vontade de agir. Isso é de fato batismo pelo Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo não é um momento de emoção que você vive na igreja. Pode ser, mas não somente. Até porque da porta ali para fora, todos nós temos as nossas vidas. Se nós não formos de fato batizados pelo Espírito Santo, e isso diariamente, nós nunca seremos vencedores na vida cristã. Até porque, como adventistas do sétimo dia, nós somos um movimento religioso que menos vai para a igreja. Agora, estar com o Espírito Santo, tem um livro, eu tinha esse livro, eu perdi esse livro, só o Espírito Santo sabe aonde. O livro O Meu Amigo Espírito Santo, Leroy Edwin Frum, O Meu Amigo Espírito Santo. Eu comprei em uma das casas publicadoras lá, aquelas vendas que eles fazem no fim do ano e tal. Que pena, perdi esse livro. Mas é uma verdade, é o nosso amigo Espírito Santo que deve dominar as nossas vidas, as nossas ações, e não o contrário. Nós não mandamos e não somos donos do Espírito Santo. Romanos 8, a carta de Paulo aos Romanos, de acordo com muitos teólogos, o principal livro do Novo Testamento. Eu não gosto de fazer essas afirmações, sinceramente. Eu sempre digo: qual é o principal livro da vida? Aquele que eu estou lendo no momento. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra ela é de fato, ela é fantástica. Quem são os filhos de Deus? São guiados pelo Espírito de Deus. Ela tira todo e qualquer mistério. Ela é simples, ela é clara. Ela não oferece ela não oferece dificuldades para compreendermos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Eu gosto da palavra porque ela faz as perguntas, e essas perguntas elas são de extrema importância para a nossa salvação. Quando foi perguntado para Cristo, quando perguntaram para Cristo o que é verdade, lá no Salmo 15, quem, ó Deus, herdará a vida eterna? Deixa eu pegar esse Salmo 15 só para fazer a introdução dele. Não está aqui no script. Eu gosto dessas perguntas bíblicas porque elas são de suma importância para a nossa salvação, e elas não deixam que outra pessoa responda, ela mesma responde. E isso eu acho fantástico, porque as respostas que viriam dos homens poderiam ser as mais equivocadas possíveis. O texto do Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Em outras palavras, quem vai herdar a vida eterna? E aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus, há uma relação ali no Salmo 15 dizendo:
eles preservam essas características. Os irmãos podem ler em casa os Salmos, tamanha a importância. Voltando lá a Romanos, a gente abriu um parênteses aqui para ler o Salmos capítulo 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba, do hebraico, do grego pai, o paizinho, o querido pai, a intimidade do filho com o pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha a participação ativa do Espírito Santo na salvação das pessoas. Ele testifica com o Espírito de Deus, e ele também está interligado, ele testifica com o nosso espírito, ou seja, com o nosso ser, na sua totalidade, em benefício da nossa salvação. Ou seja, ele consegue entender a mente de Deus e consegue entender a mente do ser humano ao mesmo tempo. Isso aí, onipotência, em prol da nossa própria salvação. Vamos agora a 1 Coríntios 2. No verso 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, que bem profundo esse verso, hein? E bem poderoso esse texto. O Espírito Santo, ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Uma energia pode perscrutar algo? Um poder, simplesmente um poder? Essas definições, meus queridos, que deram aí fora para o Espírito Santo, eu não diria que elas são falaciosas, eu diria que elas são abjetas. É além de falacioso, é horroroso essas definições que se deram aí fora para o Espírito Santo, com a intenção de demonstrar qual a nossa participação no mundo religioso. O que o mundo religioso crê? Vamos tentar ensinar algo diferente para mostrar a razão da nossa existência. Eu só vejo essa explicação. Porque qualquer que sejam as pessoas da divindade, Pai, Filho ou Espírito Santo, quando você menospreza um, automaticamente você menospreza os outros dois. Não adianta ficar para baixo e para cima dizendo que o nome verdadeiro de Deus é Jeová, se você já está desprezando a Deus na terceira pessoa, que seria o Espírito Santo. E termos, por exemplo, que para nós seriam complicados, por exemplo, tem um texto lá em Deuteronômio 4, verso 6, se eu não me engano, que ele diz: é a grande bandeira judaica, é o orgulho da nação monoteísta. Ó Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí eles pegam o texto e dizem: se Deus é o único Senhor, ele não pode existir um outro igual a ele. Aí você imagina: meu Deus, acabou a divindade, acabou a trindade. Só que o texto ali, ele apresenta uma unidade composta. É o hebraico Irad, ele significa um ou dois, fazendo parte desse único Deus. Ou seja, ele é favorável à divindade, ele não é contra. O texto lá em Gênesis, quando diz: e o homem sairá de sua casa, pegará sua mulher, e eles formarão uma só carne. Eles vão ser de fato uma só carne, ou eles são dois? Eles são dois, mas eles fazem parte de uma única raça humana. Eles fazem parte da raça humana. E a palavra Irad do hebraico, tanto lá na união entre o homem e mulher, como falando sobre a divindade, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é a mesma palavra.
É uma unidade composta. Pode ser 2 ou até 3 pessoas neste único Senhor. Agora, meus queridos, a conclusão que a gente chega, não é o meu caso. Eu trabalho o dia inteiro. Eu sou um pedreirão mesmo. Pedreiro, não pedreira. Não vamos confundir. Aí o que acontece? É óbvio que para mim ter essas informações é muito mais difícil. E esses senhores que fiquem abraçados com um livro o dia inteiro? Será que eles não têm essas informações para passar para a sua congregação? Seja ela a denominação que for. Aqui eu não me prendo à denominação agora. Será que eles não têm essas informações para esclarecer o membro? Ou eu vou com essa bandeira da mentira até os infernos, se for possível? Porque tem medo que não. Vai nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer, e ele nunca vai ter contato com o hebraico, com o aramaico, com o grego. Até porque não é nem a função dele aqui nessa terra, muitas vezes, compreender alguns detalhes da língua bíblica. Mas e aquele que fez uma faculdade de 5, 6 anos, que estudou as línguas originais, agora para preservar a placa da igreja dele, ele prefere preservar a placa ensinando uma série de mentiras do que chegar nas pessoas e dizer, de fato, o texto no seu original, a aplicação correta é essa aqui, não é essa aqui. Ele chega para o membro leigo e diz, Deuteronômio 4, verso 6, sabe o que significa? Deus é o único Deus. Se Ele é o único, Jesus não pode ser Deus também. Aí o membro olha a palavra em português, único. É verdade. É verdade. Então eu estava lá naquela igreja, estava ensinando mentira lá. Porque eles diziam que o Espírito Santo era Deus também. Eles diziam que Jesus era Deus. Mas você acabou de me mostrar que o texto em Deuteronômio diz que Deus é o único Deus. Você acha que esse pastor, esse reverendo, ele vai dizer, o negócio é o seguinte, aprenda unidade composta para o hebraico e explica detalhadamente para a pessoa. Até porque, meus queridos, nós chegamos num ponto em que o que vale muito mais não é a salvação de pessoas. Você tem o teu salário para defender, você tem a sua boa vida para defender, tem muitas pessoas que estão te louvando constantemente, tem o ego, tem a questão de olhar para trás e dizer, o que eu faço com aquelas pessoas que eu ensinei equivocadamente durante tanto tempo? É por essas razões que em Apocalipse 18, verso 4 diz, sai dela, povo meu. A denominação como placa, ela não muda nunca mais. Não adianta você, vamos dar um exemplo aqui, vou lá na igreja luterana, vou fazer um estardalhaço lá. Com um mês de igreja eu faço mudar a placa lá. Não vai acontecer. O sai dela, povo meu, ele é individual. É tão individual quanto a salvação. E esses ministros, eles são cientes dessas coisas. Lá em João 14, no capítulo 14, 16, apresenta o Espírito Santo como um outro consolador. Aí o cidadão chega e fica vendo, o texto está dizendo o outro. Se é o outro, não pode ser o mesmo. Mas nós temos ali para outro a palavra alós. É o outro, só que da mesma espécie. Traduzindo, não é o outro, é a mesma espécie. Essencialmente divino. Quando Deus diz, eu ascenderei aos céus e vos enviarei um outro consolador, do grego alós, se ele quisesse dizer, é completamente diferente de mim, ele usaria heterós. Aí que eu pergunto, na sinceridade, o ministro vai instruir o membro desse jeito?
vai, senão ele perde o membro. É triste, mas é verdade. E é ali que é usado alguns pronomes pessoais para o Espírito Santo, que identifica ele como uma pessoa, e se ele é semelhante ao Filho de Deus, ele também é divino. As lógicas. Nós temos lá Atos 16, 6 e 7, Atos 15, 28, onde tanto a palavra Espírito Santo e poder, elas são usadas no mesmo verso, fazendo com que uma coisa seja diferente da outra. Vamos ver um exemplo. Vamos ver Lucas no capítulo 4, 14. Vai ficar bem claro o que eu estou dizendo agora. Para aqueles que dizem não, o Espírito Santo é só um poder. Vamos lá para Lucas 4, 14. Diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então Jesus, no poder do Espírito, e se o Espírito Santo fosse só um poder? Então Jesus, no poder do poder, está entendendo? O texto perde completamente o sentido. Vamos agora a 2 Coríntios 13, 13. Que hora que está marcando ali? 8h30. Tem. Já estamos caminhando para. Agora, olha só a estratégia do pregador. Está se fingindo de cego. Olha a estratégia é mesmo um piolho de púlpito mesmo esse homem. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quando você está usando esse verso nessa sequência que é apresentado, ou os três são iguais ou o texto está completamente equivocado. A comunhão que se faz com o Espírito Santo denota a personalidade do Espírito Santo. E como ele está em pé de igualdade com Deus e Jesus, ele também é divino. Esse texto é um texto muito conhecido, mas às vezes pouco refletido. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Cristo é uma pessoa divina. O amor de Deus, Deus é uma pessoa divina. Por que o Espírito Santo vai ser a força de Deus? Se o texto está sendo usado intercambiavelmente, ou seja, ela apresenta os três dentro de uma sequência em que os três eles apresentam a mesma divindade, a mesma personalidade. Tem uma brincadeira de ligar uma coisa com a outra. Vamos dizer, se eu colocar uma maçã aqui e uma banana aqui, e vamos dizer uma outra fruta aqui, eu tenho que ligar, se for para ligar, com outras frutas do outro lado. Eu não vou poder ligar, por exemplo, com, sei lá, com uma hortaliça do outro lado. É isso que o texto está ligando aqui, ó. A sequência: Jesus é pessoal e divino, Deus é pessoal e divino, o Espírito Santo obrigatoriamente tem que ser pessoal e divino também. Caso contrário, o texto não. A saudação paulina perde o seu significado. Atos capítulo 5. É aquela situação desastrosa de Ananias e Safira. Eles prometem que vão vender uma propriedade. Na realidade, eles vendem a propriedade. Mas a sequência do texto é triste. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou os pés dos apóstolos.
E o texto continua. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha a questão. Você pode mentir com poder? Você pode mentir por uma pessoa, com uma energia? Se você está mentindo, significa que você mentiu a uma pessoa, não com energia, não com poder impessoal. Para quem você mentiu, ele pode identificar que você mentiu. E uma energia impessoal não pode fazer essas coisas. Aí o texto continua. Disse, né? Reservando parte do valor do campo. Aí o texto continua. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no seu coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, mentir para o Espírito Santo é o mesmo que mentir para o próprio Deus. Pessoas diferentes, mas essencialmente divinas. Ou seja, se você mente para Deus, você mente para o Espírito Santo. Se Deus é uma pessoa e é capacitado para ver que você mentiu para Ele, por que o Espírito Santo vai ser diferente? Essas são as questões que devem ser levantadas. Meus queridos, no Salmo Mateus 28:19 também, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma lógica de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam em vós. Esse batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele segue essa mesma lógica. Não dá para batizar em nome do Pai, que é um ser humano pessoal e divino, em nome do Filho, que é pessoal e divino, e daí nessa sequência entra uma criatura, ou entra uma força ou uma energia. Você não pode destruir a sequência lógica do texto. Salmo 139, versos 7 e 8, apresenta a onipresença do Espírito Santo, aonde o texto vai dizer, Davi está dizendo, aonde eu me ausentarei do teu Espírito? É a onipresença. Lá em Gênesis 1, apresenta a criação de tudo, e na criação de tudo estava o Espírito Santo. O ato de criar só pode ser realizado por um ser divino também, e um ser pessoal, porque eles conversam, eles tomam decisões no momento de criar as coisas. E agora, finalizando, meus queridos, então, é um texto assim que eu acho fantástico esse texto. Quando você está lendo Isaías, no capítulo 6, 8 e 9, lá o profeta Isaías diz que quem está ali reprovando a nação é o Senhor, e o Senhor Jeová. Na escolha de Isaías para levar a mensagem que era necessário que levasse. Vamos ler o texto? Para ficar mais claro a questão. Esse vai ser o nosso penúltimo texto. Vamos finalizar lá com Atos daí. Isaías está dizendo o seguinte. Olha o texto de Isaías. Depois, por que nós devemos ler a Bíblia Novo Testamento, Velho Testamento, que seriam as Escrituras? Essa palavra Velho Testamento não é usada pelos discípulos e nem por Cristo. É uma questão didática. Eles chamavam de as Escrituras, para os livros de Gênesis até Malaquias. Velho Testamento é a aliança. Jesus, quando diz, esse é o meu corpo, esse é o sangue da nova aliança, ele não ergueu o livro, ele disse, ele não sou sacrifício. A velha aliança ou o Velho Testamento não são os livros, é a morte dos cordeiros. Só para abrir um parênteses aqui. Didaticamente nós aceitamos como o Velho e o Novo Testamento. Mas Isaías 6, 8 e 9 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, enviem a mim. E o texto continua. Então disse ele:
vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebeis. Tornem sensíveis o coração deste povo, endurecendo-os os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham ele e venham ver os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e a se converter e ser salvo. Quem está dando essas dicas para Isaías, de acordo com o nosso contexto, é o Senhor Deus, o Senhor Jeová. Lá, portanto, lá em Atos, quando ele vai citar essa mesma passagem, este mesmo momento de Isaías, vamos até Atos, com quem disse Paulo que Isaías estava dialogando, e ele faz isso de maneira muito tranquila, muito sem se preocupar com críticas posteriores, porque as identidades elas são preservadas de Pai, Filho e Espírito Santo. Atos, no capítulo 28, o verso, vamos ler ali um contexto maior, o verso 24 de Atos 28. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Paulo está pregando aqui em Atos, e o seu público toma essas decisões. Uns ficaram persuadidos, outros ficaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, e dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Quem disse Paulo que estava conversando com Isaías? O Espírito Santo, sem nenhum problema de ser criticado, de receber zombaria. Finalizando então as nossas considerações, o Espírito Santo deseja nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É esse o grande objetivo do Espírito Santo. Satanás, tendo ciência disso, ele ataca o Espírito Santo. Infelizmente, na igreja, e eu digo por ter conhecimento disso, das pessoas da Trindade, ou divindade, como queiram, das pessoas da divindade, o Espírito Santo é o menos conhecido. E se formos falar bem a verdade, na situação em que ele foi deixado para nós, nas suas funções que são exercidas por Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo é o mais importante. O contato nosso como pecadores com Deus, lá em Romanos o texto diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A intercessão, ela sugere o quê? 3 pessoas. Eu peço para alguém, ele intercede por mim perante uma outra pessoa. E quando o texto diz que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, somente ele sendo Deus também para conhecer a mente do próprio Deus. Não é uma Deus não precisa de uma autoconsciência, de uma autoidentificação. Meus queridos, foi maravilhoso estarmos mais essa noite com a igreja aqui na estação. E vamos tirar mais tempo, para fazer essas relações, essas considerações nos nossos lares e ficarmos cientes, então, da importância do Espírito Santo guiando os nossos caminhos para a salvação, porque de fato sem ele nada poderíamos fazer. Amém. Essa todos conhecem, né? E nós vamos adorar juntos ao nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, e agradecer ao Espírito Santo por conceder a nós tamanha sabedoria e entendimento da palavra do nosso Deus. Amém? Podemos colocar de pé. Nós vamos retornar assim: se é louvor, é nosso louvor ao nosso Deus.
Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá. Bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que o obedecem. Amém? Amém. Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, foi maravilhoso estarmos mais uma vez na tua casa de oração, buscando, Pai, esse batismo tão desejado do Espírito Santo. Amém. Que será a nossa capacitação para levar a mensagem às outras pessoas e também para buscarmos a nossa consagração especial. Em nome de Cristo Jesus, seja conosco durante o restante dessa semana. Amém. Amém. Em lugar, esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Vem
Jesus